Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal Amigo Oculto Concurseiro e no vídeo de hoje a gente vai resolver as questões de raciocínio lógico da última prova do TJMG. Essa prova foi em 2022. A gente vai usar aqui o cargo ou caderno que foi feita a prova para o cargo de oficial de justiça e a gente vai fazer a parte de raciocínio lógico. Vou marcar aqui para ficar especificado. São 5 questões de raciocínio lógico, repetindo, do TJMG da prova de 2022. Vamos lá para as questões? Começar logo esse vídeo. O objetivo aqui no canal é a gente fazer essa prova inteira antes da próxima prova do TJ, a de 2023, se é que ela vai ser em 2023, porque a gente ainda não tem um edital publicado. Pode ser que ela fique para 2024. Mas a gente vai começar com raciocínio lógico e depois a gente faz as outras: português, direito, informática e conhecimentos específicos. O que aproveitar para a prova do próximo concurso, eu vou tentar fazer antes da prova. Vamos lá para a parte de raciocínio lógico dessa prova. 36. Ana, Beto, César, Denise, Elis e Fernando vão participar juntos de um triatlo e todos irão em duplas, sendo que uma dupla vestirá azul, a outra vestirá vermelho e a outra branco. Sabe-se que Ana não vestirá branco e acompanhará Beto, que por sua vez não vestirá azul. Elis vai vestir azul. César não fará dupla com Denise nem vestirá azul. Nessas condições é correto afirmar que... Eu não vou nem ler as opções agora, que vai servir só para confundir. A gente lê esse enunciado e dá um nó na cabeça, porque a gente pensa que é um emaranhado difícil de desfazer. Mas vamos aos poucos com as informações que a prova deu para a gente conseguir resolver. Aqui ele deu o clássico ABCD. A é Ana, a gente tem B, que é Beto, tem César, Denise, Elis e Fernando. Assim ainda tá bom, porque quando repete a primeira letra fica mais difícil de esquematizar. E aí vamos para as informações. A gente sabe que vão ser duplas e cada dupla vai ter uma cor. Uma é azul, a outra é vermelha, a outra é branco. E vamos agora para o resto das informações. A Ana não vai vestir branco e acompanhará Beto, que por sua vez não vai vestir azul. Aí o que eu tenho aqui de importante? A Ana e o Beto são uma dupla, então já posso colocar os dois juntos. Vou colocar aqui Ana mais Beto. Eles são uma dupla. E a gente viu que a Ana não veste branco, não branco, e o Beto não veste azul. Só sobra uma cor para eles. E eles são uma dupla, eles têm que usar a mesma cor. Então A e B vai usar branco. Como eu não tenho uma caneta branca, eu vou ter que escrever aqui. A e B vai usar branco. A próxima que a gente tem é Elis. Elis, a gente ainda não sabe quem é o par dela, mas sabe que ela vai usar azul. Então Elis vai usar azul. E a gente tem aqui que César não vai fazer, agora eu estou olhando aqui essa última parte. César não vai fazer dupla com Denise e nem vai vestir azul. Então César não faz dupla com Denise e nem veste azul. Se ele não veste azul, eu sei que ele não vai poder estar aqui junto com Elis, porque Elis veste azul. Então eu já sei que o César vai ser da outra dupla. E sei também, por eliminação, que se ele não é nem branco nem azul, ele é vermelho. Então César, ainda não sei com quem, mas sei que não é com Denise. Não é com Denise e também não é com Elis, porque Elis é de outra dupla. A gente já tirou aqui, vamos marcar quem já saiu. Na branca a gente tem o A e o B. Na azul a gente tem o E. E na vermelha a gente tem o C. Só falta D e F, Denise e Fernando. Se o César não vai fazer dupla com Denise, ele vai obrigatoriamente vai ter que fazer dupla com o Fernando, porque só sobrou os dois. Então a gente acaba achando um lugar aqui para todo mundo. César e Fernando vai estar na dupla vermelha e Elis vai fazer dupla
com Denise, só sobrou ela aqui na dupla azul. Aí agora que a gente viu, conseguiu montar esse esquema aqui, a gente pode ir para as opções. Letra A, Denise vestirá branco. Não, porque Denise vai vestir azul, a gente já sabe. Letra B, Fernando vai com Elis. Não, Fernando vai com César. Então aqui está errado. Letra C, Fernando vestirá branco. Fernando vai vestir vermelho. Então aqui está errado também. Letra D, Elis vestirá vermelho. Elis está vestindo azul. Então a letra D está errada. E letra E, César vai com Elis. O que será que eu deixei passar aqui? Vamos de novo. Alguma coisa está errada. Não achei opção? Ah, minha marcação aqui no começo, eu fiz errado. A mais B, Ana não vestirá branco e acompanhará Beto, que por sua vez não vestirá azul. Então aqui, ó, que eu fiz errado, aqui não é branco, aqui é vermelho. Então mesmo tendo feito a linha de raciocínio toda, se não prestar atenção, erra. Aqui no nosso quadrinho, o primeiro é vermelho. No meu rascunho deu tudo certo. Aí chega aqui na hora de gravar, aparecem os problemas. E aqui no último não vai ser vermelho, vai ser branco. Vamos fazer tudo de novo para ter certeza que agora está certo. Vamos voltar na questão. Ana não vestirá branco e acompanhará Beto, que por sua vez não vestirá azul. Então, se eles não vão vestir nem branco nem azul, só sobra o vermelho. E a gente sabe que a dupla está formada. Ana mais Beto vai vestir vermelho. A parte do azul já estava certo, né? Elis vai vestir azul. Ficou faltando a gente achar quem era o acompanhante. A gente marcou aqui quem já tinha saído. Descobriu que o acompanhante de E era D e de C era F. O segundo time aqui vai usar azul. O terceiro time vai usar branco, que é a cor que sobrou. Tem que prestar atenção. Não adianta saber fazer, tem que prestar atenção. Vamos voltar tudo de novo lá nas questões. Letra A. Denise vestirá branco. Denise vai vestir azul. Então, letra A está errado. Letra B. Fernando vai com Elis. A gente sabe que Fernando vai com César. É isso mesmo, né? Fernando César. Então, vai com Elis está errado. Letra C. Fernando vestirá branco. Aí agora está certo. Tanto César quanto Fernando vão de branco. Então a letra C está correta. Só para a gente ter certeza, né? Vamos olhar a letra D e a letra E. Elis vestirá vermelho. É mentira, porque Elis vai vestir azul. E César vai com Elis. É mentira, porque César vai com Fernando. Então, finalmente, né? Depois de passar um aperto, letra C é o gabarito da questão 36. Vamos para a próxima questão. Questão 37. Uma frase que representa a negação da proposição lógica. O candidato foi aprovado e a prova não foi difícil é. E aí o que a gente precisa entender aqui? Tem que lembrar de toda aquela história de proposição, de conectivo. Não pode esquecer isso. Geralmente as provas de raciocínio lógico cobram muito isso. E quando eles querem aumentar a dificuldade, cobram mais questões dessa matéria. Então, o que a gente tem que entender aqui? As proposições, aqui é o candidato foi aprovado, é uma proposição. E a segunda é a prova não foi difícil, outra proposição. O conectivo aqui é esse aqui, que eu rabisquei em vez de grifar. Deixa eu arrumar uma canetinha para grifar. O conectivo aqui é esse, é o I. Ele está adicionando, é uma conjunção. Esqueci o nome. Conjunção.
E aí ele quer que a gente negue isso. Eu vou chamar a proposição, a primeira de P e a segunda de Q. O que a gente tem escrito ali é P, I, esse é o símbolo do I, e Q. É o que está escrito no exercício. P é o candidato foi aprovado. E Q é a prova não foi difícil. Para a gente negar isso, a gente tem que fazer não P, o tio representa a negação, não P, troca aqui no meio por ou, e o segundo a gente faz não Q. É assim que a gente nega o conectivo E. A gente nega as duas partes e troca o E pelo OU. Então a gente tem que conseguir, primeiro, um conectivo OU nas opções. E segundo, as duas proposições têm que estar negadas. Então a primeira coisa é um conectivo OU. Aí nesse quesito a gente já pode descartar a letra A, porque é o conectivo E. A gente descarta a letra C, porque está com o conectivo E. E descarta a letra D, porque também não mudou o conectivo. A gente precisa, na negação, que tenha o conectivo OU. Então a gente já está entre letra B e letra E. A segunda parte é ver se teve a negação das duas proposições. Se a primeira proposição era o candidato foi aprovado, a gente precisa achar escrito que ele não foi aprovado ou que ele foi reprovado, que significa a mesma coisa. E isso a gente só tem aqui, ó, na letra B. Não foi aprovado. Na letra E fala que foi aprovado. Isso já desclassifica a letra E para a gente. Que a gente precisa da primeira proposição negada, um conectivo ou, e a segunda proposição negada. Como a gente já descartou a letra E, vamos prestar atenção na B para ver se ela pega todos os requisitos. O primeiro a gente já tinha visto, conectivo ou. Ele negou a primeira proposição aqui, porque era foi aprovado, e aqui está não foi aprovado, então ele negou. E a segunda proposição era e a prova, lá no enunciado, e a prova não foi difícil. E aqui na letra B ele fala a prova foi difícil. Isso foi negar a segunda proposição. Lá falava não foi difícil, ele trocou por foi difícil. É negar o que estava antes. Então a gente já consegue, né, falar com certeza que a alternativa correta aqui é a letra B. Lembrando mais uma vez, né, já que isso aqui é um estudo e também uma revisão, para a gente negar P e Q, a gente tem que fazer não P ou não Q. Essa aqui é a negação. A mesma coisa se fosse o contrário. Se eu tivesse um conectivo ou e fosse negar, negava as duas proposições e trocava pelo conectivo e. Também funciona o caminho inverso. Então aqui a 37 já está resolvida, vamos para 38. Questão 38. Aproveitei na 38 e peguei o símbolozinho da IBFC para confirmar que eu tinha falado antes, né? Que a prova TJMG de 2022 foi feita pela IBFC. Questão 38 fala assim: os números a seguir apresentam uma sequência lógica. Aí a gente tem 2, 8, 12, 48, 52, 208, 212. E reticências, porque essa sequência continua. Dessa forma, o próximo número dessa sequência que segue essa lógica é igual a. Quando a gente tem uma sequência lógica, ela tem que seguir sempre uma mesma receita. E aí eu vou reescrever os números aos poucos para a gente entender o que estava acontecendo. A gente começou com o número 2 e passou para o número 8. A primeira conta, a primeira função, a primeira operação que a gente pode fazer para passar de 2 para 8 é multiplicar por 4. É bem óbvio, né? Ainda mais com tanto tempo de escola, decorando tabuada e tudo mais. Para a gente ir de 2 até 8, você multiplica por 4. Aí o próximo número é 12. E aí, de novo, como que eu faço para ir de 8 para 12? Não dá para multiplicar por 4, porque senão ia virar 32.
Para a gente chegar de 8 até 12, a gente tem que somar 4. Então, soma mais 4, vai 9, 10, 11, 12. A gente sai de 8 e chega em 12. E aí o próximo número lá na sequência é 48. Para sair de 12 e chegar em 48, a gente precisa de multiplicar por 4. Ó, já parece que já está repetindo aqui a fórmula. Não sei se vai continuar assim, a gente tem que testar. Mas pelo que está dando para ver, a gente multiplica por 4, depois soma por 4. Multiplica por 4, provavelmente vai somar por 4 na próxima. Então o próximo número aqui é 52. Para sair de 48 e chegar em 52, a gente soma 4. Aí, ó, já se manteve. Repetiu uma vez, provavelmente não vai ter mais mudança. Vai ser sempre esse ciclo. Multiplica por 4, soma por 4. Multiplica por 4, soma por 4. Às vezes, as bancas se enrolam aqui nessas sequências e acaba não tendo resposta. Acaba tendo que anular a questão. Mas essa aqui ficou bem simplesinha, ó. Agora, depois de 52, vem o 208. Imagino que seja só multiplicar por 4. Se a gente multiplicar 50 por 4 dá 200, 2 por 4 dá 8. Então, realmente é multiplicar por 4 aqui. A gente já está em 208. A próximo número lá da sequência é 212. E aí, para sair de 208 e chegar em 212, somou 4. Vou pôr uma reticência aqui e continuar aqui embaixo. O próximo número aqui é 212. Para eu sair, 212 não. 212 eu já estava lá, né? Então eu estou continuando. Eu repeti o 212 e eu quero saber qual que é o próximo. O próximo aqui que é o x, né? A interrogação. Se eu fui multiplicando por 4, somando por 4, multiplica, soma. O último passo foi somar aqui, quando chegou para 212. Então o próximo aqui a gente tem que multiplicar para continuar seguindo a regrinha dessa sequência. Na hora que multiplica 212 por 4, eu sei que tem que dar mais de 800. Então aqui, ó, x é igual a 800, só aqui já dá para marcar. Ó. A única que tem 800 é a letra A. Já dá para falar que é a letra A. Agora, vamos acabar a conta, né? 200 vezes 4 é 800, 12 vezes 4 é 48. Então vai ser aqui 848, que vai dar mesmo a letra A, como a gente já tinha desconfiado. Então essa questão aqui de sequência, a princípio, né, a gente pode demorar um pouquinho para descobrir qual que é a regra da sequência, mas depois que descobre, não tem mais segredo. Letra A, então, é o gabarito aqui da questão 38. Vamos para 39. Questão 39. Se Márcia é dentista, então Paulo não é advogado. Se Paulo não é advogado, então Carlos é médico. Sabe-se que Carlos não é médico. Então, nessas condições, é correto afirmar que... De novo, não vou ler as opções agora, porque não adianta, só serve para confundir. De novo, a gente tem uma questão com proposições e conectivos. E a gente precisa conhecer, pelo menos, parte da tabela verdade desse conectivo para conseguir resolver essa questão. Olha só, as proposições. Márcia é dentista, Paulo não é advogado, repete essa depois, Carlos é médico, Carlos não é médico, sabe-se que Carlos não é médico, isso é dado pelo exercício. Então a gente tem as proposições e a gente tem os conectivos. Os conectivos que a gente tem aqui é esse se então, aqui logo no começo, né? Se Márcia é dentista, então Paulo não é advogado. E ele repete de novo, ó. Se Paulo não é advogado, então, aí tem um então aqui, Carlos é médico. A única coisa que o exercício deu mesmo é isso aqui, ó. Sabe-se que Carlos não é médico. E com isso a gente tem que conseguir achar algum sentido. Então eu vou montar aqui o esquema que eu montei para resolver. Primeiro eu vou tentar indicar aqui, ó. A gente tem o sim, então, o símbolo dele é uma setinha. Então eu vou colocar aqui, ó. Márcia, aqui não vai caber, tá muito pequeno. Deixa eu pegar outro lugar aqui para escrever.
Seguindo o que o enunciado deu, eu vou escrever aqui, ó. Márcia, dentista. Se então, aí eu vou pôr setinha, Paulo, não advogado. Então vou pôr só um P, não advogado. Essa é a primeira. Na segunda ele fala, Paulo não advogado, vou pôr aqui, Paulo não advogado. Se então, Carlos médico. Isso que o exercício deu. O que a gente precisa saber é a principal informação aqui para a gente desse conectivo sim então. Se a gente for fazer a tabela verdade dele, ela vai ficar. A gente vai chamar as proposições de P e Q. Se eu tenho aqui, ó, P, se P, então Q. Isso tem que ter um resultado, tem que ser falso ou verdadeiro. Na tabela verdade, eu posso ter que P é verdadeiro. Eu tenho 4 opções, né? Eu começo aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tem aqui o conectivo, sim, então, para todo mundo. E aqui eu vou colocar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Porque eu já pego todas as possibilidades. Os dois verdadeiros, o primeiro verdadeiro, o segundo falso, o primeiro falso, o segundo verdadeiro e os dois falsos. E isso daqui, eu vou pôr um igual, não é o jeito certo, né, de falar, não sei se é o jeito correto, mas essa expressão, se P então Q, ela tem que ter um valor final, tem que falar se é verdade ou se é falso. E aí aqui, para o conectivo sim então, só tem uma possibilidade aqui na tabela verdade do se P então Q, do sim então, que pode dar falso, que é nessa segunda linha aqui, ó. Se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso, o resultado aqui da expressão vai ser falso. Todas as outras vai dar verdadeiro. Então, o que a gente grava, né, para lembrar dessa tabela, é essa parte aqui do meio, que é a única que dá falso, qualquer outra forma vai dar verdadeiro. Então, se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso, no conectivo sim, então, o resultado é falso. E é isso que a gente precisa para resolver essa questão. Vamos voltar para o que eu escrevi de laranja lá embaixo. Aqui eu só escrevi o que tinha no enunciado. Se Márcia é dentista, Paulo não é advogado. Se Paulo não é advogado, Carlos é médico. E aí o exercício falou pra gente que Carlos não é médico. Se Carlos não é médico, a gente já tem que essa segunda afirmação aqui da segunda sentença é falsa. E quando a gente tem essa montagem que a gente faz nos exercícios, a gente sempre faz ela pensando que o resultado, a gente tem que fazer isso para o exercício dar certo. A gente faz pensando que o resultado é verdade. É o jeito de fazer esse exercício. Quando a gente pega a suposição do enunciado, a gente coloca ela igualado a verdadeiro. Senão a gente não tem parâmetro para resolver. E aí a gente já sabe o que o exercício deu também, que ele falou, sabe-se que Carlos não é médico. Se Carlos não é médico, a gente tem que esse segundo pedaço aqui, que fala que Carlos é médico, é falso. Só que se eu cair nessa situação aqui que eu mostrei antes, vai dar falso. Não pode dar falso. O resultado aqui tem que ser verdadeiro. Para esse resultado ser verdadeiro, sendo que a segunda proposição já é falsa, só tem um jeito. A primeira proposição tem que ser falsa também. Porque aí a gente entra essa última possibilidade aqui. Se falso, então falso é verdadeiro. Então eu preciso que essa segunda frase aqui embaixo, que eu estou marcando essa bolinha aqui, para dar verdadeiro, eu já sei que a segunda é falsa, a primeira vai ter que ser falsa também. E aí na hora que eu descubro que a primeira é falsa, lá na primeira frase a segunda proposição é igual à primeira. Então ela é falsa também.
E aí a gente cai na mesma coisa da primeira parte aqui. Para dar verdadeiro, sendo que a segunda já é falsa, a primeira tem que ser falsa também. Então, tudo que ele deu para a gente lá no enunciado, tirando, né, o sabe-se que Carlos não é médico, tirando isso, tudo que ele deu antes é falso. Para a gente conseguir, né, fechar esse esquema aqui. A gente monta o que ele deu no enunciado, fala que é verdadeiro e usa a tabela verdade desse conectivo. No final das contas, tudo que ele falou lá no começo é falso. E aí agora que a gente já sabe isso, a gente pode ir para as opções. Aí ele começa. Márcia é dentista? Lembrando que ele quer o correto, ele quer a verdade. Nessas condições, é correto afirmar que Márcia é dentista? Não, porque a gente já tem aqui no começo, a gente já sabe que Márcia dentista é falso. Então, Márcia não é dentista, letra A está fora. Letra B, Paulo não é advogado. Aí a gente tem aqui, ó, que Paulo não advogado, vou tentar marcar de outra cor. A gente tem aqui que Paulo não advogado é falso. Então, Paulo é advogado. Então, quando ele começa aqui, ó, Paulo não é advogado, já está errado. E já está errado. E aqui tem um conectivo E. Para isso aqui ser verdadeiro, a primeira parte de Paulo aqui tinha que ser verdade e a segunda tinha que ser verdade também, porque é um conectivo E. Só da primeira parte está errada, a gente nem precisa analisar o resto. Letra B está errado também. Aí a gente vai agora para a letra C. Márcia é dentista e Paulo não é advogado. De novo a gente tem um conectivo E. Márcia é dentista. Márcia é dentista, tá falso. Então Márcia não é dentista. Então aqui já está errado. Como a gente tem um conectivo E, precisava das duas estarem certas, a gente nem precisa olhar o resto. Letra C está fora também. Letra D. Paulo é advogado. Lá na nossa análise, a gente viu que Paulo não advogado é falso. Então, Paulo advogado é verdadeiro. Então, a letra D é a correta. Paulo é advogado. Vamos olhar a letra E para a gente ter certeza, né? Márcia não é dentista. Essa parte está certa, porque a gente viu que Márcia, dentista, é falso. Então, Márcia não é dentista é verdadeiro. E aí aqui tem o conectivo E, e Paulo não é advogado. Só que a gente viu que Paulo é advogado, porque Paulo não advogado é falso. Então, Paulo é advogado. Então, essa parte do começo é verdadeira, essa parte do Paulo é falsa. Como é um conectivo E, tinha que estar tudo verdadeiro para ser verdade. Então, aqui, a letra E não tem como ser a correta. A gente já tinha achado antes, a gente viu a E só para desencargo, né? Então, letra D é o gabarito da questão 39. E aí não adiantava nem só saber a tabela verdade do sim, então. Na hora de olhar aqui as alternativas, a gente tinha que lembrar do conectivo E também. Que para ele estar verdadeiro, as duas partes têm que ser verdadeiras. Uma falsa já estraga tudo. Vamos agora para a última questão. A última questão de raciocínio lógico, né, dessa prova do TJ 2022 é a questão 40. Questão 40. Maria comprou um produto e pagou R$ 80 com 20% de desconto sobre o preço à vista. Nessas condições, se o desconto fosse de 30% sobre o preço à vista, então Maria teria economizado o valor de... Vamos fazer as continhas, parece fácil, mas no final eu vou falar. Eu achei a questão mal escrita. Mas vamos caminhando para depois eu chegar nessa conclusão. Maria comprou um produto e pagou R$ 80 com 20% de desconto. Daqui a gente já tira, sem muito problema, que o valor inicial, vou pôr aqui, o valor inicial era R$ 100 e quando ela teve 20% de desconto, caiu para R$ 80. É bem simples de ver isso aqui. Nessas condições, se o desconto fosse de 30% sobre o preço à vista,
Então Maria teria economizado o valor de... A princípio, o que a gente pode pensar? Se fosse 30%, vou marcar aqui de outra cor, para ficar mais fácil da gente conseguir ver. Se fosse 30%, o que a gente imagina? A gente tem o mesmo valor inicial, que era 100, com um desconto de 30%, ela ia pagar 70 reais. E aí ela teria economizado 30. Qual que é o problema dessa questão? Pode ser implicância minha, mas talvez não. A gente tem 3 valores aqui. A gente tem o valor à vista, que é 100. A gente tem o primeiro desconto, que joga o valor para 80. E a gente tem o segundo desconto hipotético, que jogaria o valor para 70. Quando ele fala nessa segunda parte, se o desconto fosse de 30% sobre o preço à vista, então a gente está pensando nisso daqui sobre esse aqui. A gente está pensando no segundo desconto sobre o preço à vista. Aí ele fala, então Maria teria economizado. Só que se eu continuar pensando nesse terceiro item, que é o segundo desconto, sobre o primeiro item, eu nunca vou chegar numa resposta, porque não tem 30 aqui nas opções. Não tem 30, eu quero 30. Então ele te induz a pensar sobre o segundo desconto e o preço à vista, mas na verdade a resposta que ele quer é do segundo desconto em relação ao primeiro desconto, porque é a única possibilidade que a gente tem ali. Então eu economizaria 80, só que aí no segundo desconto economiza 70. Economiza não, né? Paga. Ele economizaria 20, no segundo desconto economizaria 30. E aí na hora que você faz 80 menos 70 dá 10, ou na hora que você faz, né, o 30 menos 20 também dá 10. E é essa a resposta que ele dá no gabarito, é 10 reais. Então eu achei mal escrito por isso, porque ele te leva a pensar em o segundo desconto em relação ao preço inicial, 70 e 100, mas a pergunta dele é o segundo desconto em relação ao primeiro desconto. Então eu achei que ficou mal escrito, pode ser uma implicância minha, talvez, mas se eu tivesse errado essa questão no dia da prova, eu ia tentar entrar com recurso. Qual que é o referencial? E aí, na pergunta, eles não especificam o referencial. Como que te exige uma resposta sem especificar o referencial direito? Enfim, tá aí meu desabafo e a minha solução também, né? No final das contas, a única resposta possível, que é a letra E. Imagino que se tivesse um 30 aqui no meio das opções, aí não teria escapatória, teria que anular, porque ia ficar muito evidente o tanto que está mal escrito. Mas como não tem, só tem o 10 que caberia aqui dentro de alguma interpretação, a questão está aí. Bom, então é isso. Nesse vídeo a gente resolveu as questões de matemática, de raciocínio lógico da prova do TJM de 2022. Lembrando que em 2023 está previsto uma outra prova do TJ, e aí a gente já está fazendo essas questões como forma de estudar para essa próxima prova. Se você está gostando do canal, está gostando dos vídeos, peço que se inscreva no canal, que curta os vídeos e indique para amigos. Até o próximo vídeo.